vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra o reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas tudo isto, essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-vos-ão uns ao outro, e um ao outro aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Naquele dia, naquele que perseverar até o fim, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha do meu nome. A toda a gente. Então virá o fim. Aqui, meus irmãos, essa palavra, Jesus falava naqueles dias, eles falavam, os discípulos pediram um sinal do fim. Então Jesus falou para eles dessa forma: aqui não existe pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois ouvirão de guerra e de rumor de guerra. Essas coisas tudo não é para o fim, é coisa que ia acontecer lá em Jerusalém, naquele tempo. Esse negócio aqui aconteceu depois de 70 anos que Jesus subiu. Depois de 70 anos aconteceu essas coisas. Então aqui a palavra, Jesus disse aqui, no final ele disse, e será o alvo, isto, o evangelho será o reino, pregado ao reino será em todo o mundo, e em testemunha em toda a gente, então virá o fim. Então aqui ele deu uma dica, porque os discípulos ficaram sem saber. E pediram para Jesus, porque Jesus disse assim, fica aqui, ó, você está vendo essas pedras? Aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus mostrou, deu a dica para eles, que aquelas tudo seria. E agora ele falou sobre o fim, porque o povo perguntava para ele sobre o fim do mundo. E que coisa virá sobre o fim do mundo. Aí Jesus falou para eles, mas aquele que, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que se perseverar até o fim, será salvo. Este evangelho do reino
será pregado segundo todo o mundo, em testemunha do meu nome. Testemunha, então virá o fim. Quer dizer, eles, por causa que os discípulos pediram o sinal do fim, então aqui, até aqui, ó, não tem nada do fim. Essas coisas aqui aconteceram, já aconteceram, né? E não é o fim dessa coisa, não é para o fim, ainda é o princípio das coisas. Agora, ele falou assim: ouvirão de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra a nação, reino contra o reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de ser entregue, sereis odiado entre toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, averserão uns aos outros. E aí surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por justificar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer que, então, Jesus falou assim, porque aquele povo, aquele que já tinha falsos profetas naquele tempo, então já tinha falsos profetas, e esses falsos profetas foram no tempo que Jesus subiu para o céu, e Jesus falou que eles iam ser o falso profeta, e eles eram ser o falso profeta, e enganaria muito. Naquele tempo enganaria muito ainda. Agora depois Jesus falou assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Porque esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas só que ele falou do fim aqui, mas não é agora esse fim, é o fim daqueles que ficou ali. O que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, perseverar até o fim, né? E o evangelho do reino será pregado, esse evangelho do reino será pregado. Então, ele falou essa palavra aqui, ó, para completar aqui o que ele tinha dito aqui. Então, essa palavra aqui não é para agora, ela já foi aconteceu. Quando Jesus passou 70 dias depois que ele ressuscitou, aí veio essas coisas acontecendo. E houve falso profeta, porque falso profeta sempre houve. Esses falsos profetas, falso Cristo, então esses falsos, aí cumpriu a palavra de Deus. Né? Os falsos profetas, os anticristos, naquele tempo já existiam. Então, isso aqui foi para aquele dia. Agora depois nós vamos ver aqui, daqui para baixo, que agora vamos ver. Aqui fala assim, o sermão continua, a grande tribulação. Agora sim.
pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ele está no lugar santo. Quem lê, quem entende. Então quem estiver na Judéia, que não fuja para os montes. Quem estiver sobre alterado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a apanhar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição. A aflição do mundo até agora nem tampouco haverá. Não houve e não haverá. E se aqueles dias não fossem abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígio, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Isso que eu vos tenho predito, portanto, se vê, ele segue, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Pois onde está os cadáveres, aí se juntarão as águias. Quer dizer que aqui já falou, ele falou do arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus vem, vai vir, depois mais para baixo, vai entrando lá, quando Jesus vem para o judeu, ele vem e depois de 7 anos que ele veio para a igreja, e levou a igreja, aí a grande tribulação, depois aí ele vai, e aí o povo de Israel vai passar esse tempo, né? Ele fala assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Quer dizer, quando Jesus vai vir para o povo, para os crentes, né? Aqui ele não vai ser igual, sai o relâmpago lá e se mostra até o Ocidente. E aqui não fala se Jesus vem, Jesus não vai descer aqui na terra para pegar o povo. Aqui, aonde está o cadáver, aí ajuntará as águias. Você entendeu? Aonde está o cadáver, ajuntarão a águia. O cadáver quer dizer aqueles que vão ser salvos. Aqui fala o cadáver. Eu vou ler. Na palavra, todos nós que somos salvos, né? Nós já morremos o mundo. Então nós já somos cadáver, né? Agora, onde está o cadáver,
aí ajuntaram as águias. Que quando Jesus vem buscar o povo dele, quando vem buscar no dia que Jesus vem buscar, então aí vai cumprir esse dia, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele virá como um ladrão. Então ele não vai, ninguém vai perceber. Que nem você está pensando agora, muitos estão pensando, falando assim, né? Mas Jesus está voltando, né? É claro que ele está voltando, porque as coisas, as promessas já se cumpriram, né? As promessas estão se cumprindo e Jesus está voltando, porque muito fala assim, Jesus não está voltando, porque se ele estivesse voltando, já tinha chegado, né? Então, muitos falam assim, mas ele está voltando no sentido que ele vai voltar, né? Então nós falamos assim, ele está voltando, porque no sentido que ele está voltando para buscar seu povo. Aleluia. Né? Quer dizer, as águias, agora aqui ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente até mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, aonde estiver o cadáver, não precisa sair do lugar, porque quando Jesus vem buscar, arrebatar a igreja, né? Ele não vai vir também com muito rangindo de trombeta, porque o mundo não vai perceber. O mundo está vivendo que nem nos dias do Noé, né? O povo começou a chover, o povo entrou na arca e Jesus mandou a chuva e fechou a porta da arca. Né? Aí o povo foi ver que vinha a vinda de Jesus mesmo. Jesus veio, né? Agora o povo vai ver também a vinda de Jesus depois que o salvo sair da terra, porque depois vai haver muitas coisas, vai haver, né? Muitas coisas vai haver. E agora para os crentes, Jesus vem, que aqui depois ele fala aqui, ele fala quando vai vir, Jesus vai vir, ele vai um deixa o outro, né? Ele vai chegar no moinho, tem duas moendo, uma será levada, a outra será deixada, e tem duas, então será levado um e deixado o outro, né? E agora na vinda de Jesus, quando ele vem na nuvem, ele vem para os judeus, que aqui Jesus falava ele falava para o judeu, mas então ele misturou muita coisa aqui, muitas coisas, que aqui ele falou das coisas que ia acontecer mediante aquilo que estava escrito, que ia acontecer, que aqui pedra sobre pedra que não seria derribado, né? Pedra sobre pedra. Esse aqui já aconteceu, que com 70 anos, quando depois que Jesus subiu, daí 70 anos aconteceu isso aqui, né? E aqui embaixo alguma coisa Jesus falou do arrebatamento, e aqui agora ele disse assim, agora ele disse
o Evangelho do Reino será pregado a todo gratuito. Então, esse Evangelho do Reino é depois do arrebatamento da igreja. Aí vai ser, aí que é o reino de Deus, sabe? O reino de Deus vai ser pregado, aí vai ser pregado o Evangelho do Reino, aí virá o fim. Então aí Jesus já completou a palavra, aí já virá o fim, porque já venceu, né? E agora ele vai falando. E agora, se fosse ler mais adiante, as obras já deu, então não dá mais para mais falar, né? Mas agora nós vamos ficar nessa coisa aqui, né? Que nós vimos aqui que a grande tribulação ainda não, aqui não falou da grande tribulação. A grande tribulação vai ser logo aqui, ó, logo depois daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, a potência do céu será abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Então, agora, depois da grande tribulação, e depois que a igreja for arrebatada, daí depois vem a grande tribulação, né? E aí depois vem a grande tribulação e para o judeu, né? Jesus vai vir para o judeu. Aparecerá no céu o sinal do fim do mundo, o sinal, né? E Jesus vai descer montado num cavalo branco, né? Que aqui no Apocalipse já diz, quando ele vai montado num cavalo branco e vai vir e vai com todo o poder e vai vir acalmar, né? A guerra que está o povo judeu. Então agora eu vou terminar aqui, né? Até